Fala galera, Lucas aqui do canal Bíblia Simples e hoje a gente está aqui começando um novo projeto aqui no canal, que é o estudo do Evangelho de Marcos. E a ideia é que a gente passe por todo o livro de Marcos, comentando versículo a versículo, onde eu vou aqui riscando, vou desenhando, vou escrevendo, a gente vai explicando. Ao mesmo tempo, o objetivo aqui dessa série é a gente fazer de forma profunda, trazer a palavra de Deus de forma profunda, não de uma forma rasa, mas ao mesmo tempo de uma forma simples, de fácil entendimento. Eu acredito que a melhor forma da gente estudar e da gente fazer um devocional da palavra de Deus é em sequência. A maior parte, às vezes, dos enganos, de erros teológicos ou erros sobre Deus que a gente tem na nossa vida é porque a gente pega versículos isolados. Então, a melhor forma da gente entender mais sobre quem Deus realmente é, do que Deus quer para a nossa vida, é fazendo um estudo em sequência, lendo o livro todo em sequência, e é esse o nosso objetivo aqui, fazer de uma forma simples, rápida e prática, que a gente consiga entender esse texto aqui de forma aprofundada. Bora lá? Nós vamos começar aqui no Evangelho de Marcos. E antes da gente começar, já entrar aqui no texto, explicando mais sobre os versículos, gostaria que a gente fizesse rapidinho aqui, bem rapidinho, uma introdução sobre desse livro. Quem é o autor desse livro? Quem é o autor desse livro? Isso aqui é importante para a gente entender, à medida que a gente vai passando, né, no livro. O autor é João Marcos, tá? E o que a gente sabe sobre o João Marcos? A gente sabe, segundo a própria palavra de Deus, em Colossenses, no capítulo 4, verso 10, e em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 13, que João Marcos era companheiro, tanto do apóstolo Paulo, tanto do apóstolo Pedro. Então ele era um companheiro dele nas viagens, nas missões. Tá? A gente sabe também que ele foi escrito entre o ano 64 e o ano 70 depois de Cristo. Então, ele foi escrito nesse período. O destinatário dele foi a igreja de Roma. E Roma, nesse período, né, entre o ano 64 e 70, vivia um período de grande tribulação. Os cristãos sofriam muito nessa época, sofriam muita perseguição. Tanto que é nesse período que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, eles são martirizados. Tá? Então o apóstolo Paulo, nesse período, ele vai ser decapitado e o apóstolo Pedro vai ser crucificado de ponta cabeça nesse período. Tá? Inclusive, alguns dizer que João Marcos escreveu provavelmente essa aqui quando ele viu que Pedro e Paulo foram martirizados, ele escreve isso aqui para deixar salvo, né, o registro disso, e é aí que a gente tem acesso ao Evangelho. A gente sabe também, pela maior parte dos estudiosos concordam, que provavelmente o que Marcos escreveu aqui foi o que ele ouviu de Pedro, né, porque como ele andava muito com Pedro, provavelmente Pedro foi contando para ele, né, da história ali da caminhada com Jesus, e é daqui que vem a escrita desse evangelho dele. A gente percebe isso que à medida que a gente for lendo o evangelho de Marcos, a gente vê que várias vezes vai citar muito Pedro, e várias vezes, quando ele fala sobre Pedro, a gente vê as coisas sobre o ponto de vista de Pedro. Então, é como se fosse realmente Pedro contando, beleza? Agora, o mais importante aqui da gente entender dessa carta é qual que é o objetivo desse evangelho, tá? Isso aqui é muito importante. Por que ele escreve isso? Qual que é o objetivo do Evangelho de Marcos, dessa carta de Marcos? O objetivo dela é apresentar Jesus o Messias. O que é o Messias? O Messias é alguém que Deus prometeu que enviaria desde o primeiro livro da Bíblia. Deus promete isso para Adão e Eva. Deus fala que da descendência da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás, e que a serpente lhe feriria no calcanhar, que é uma referência à cruz. Então, desde então, o povo de Deus, passando por todo mundo, vários profetas vão profetizando que viria o Messias. Então, o povo, os judeus, aguardavam o Messias. Então, o objetivo desse livro é apresentar que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, Jesus é o enviado de Deus. Bora lá, então? Então, primeira coisa, vamos começar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, logo no início, a gente tem aqui assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, vamos lá.
Primeira coisa, a gente precisa entender que isso aqui, por mais que a gente vai passar pela história de Jesus, a gente vai até ali a morte e ressurreição, né, de Jesus Cristo, isso aqui não é uma história, não é uma biografia. Isso aqui é um evangelho. Isso aqui é um evangelho. Agora, o que é um evangelho? O evangelho, o significado da palavra evangelho significa uma boa notícia. Uma boa notícia. Então, qual que é a boa notícia? Para a gente entender qual que é essa boa notícia, primeiro a gente precisa entender o seguinte. Vamos fazer um exemplo. Se eu virar para você hoje e dizer assim, olha, a boa notícia hoje para você é que você vai passar a enxergar. Ou que você vai passar a escutar. Você vai virar, às vezes, para mim, vai dizer assim, mas eu já enxergo, mas eu já escuto, né? Se você não tem nenhuma deficiência, então isso para mim não é uma boa notícia. Porque para mim eu já enxergo, eu já escuto. Então, para a gente entender qual é essa boa notícia, a gente precisa entender que existe uma má notícia na Bíblia. Existe uma má notícia que nos é contada. E a partir dessa má notícia, nós ficamos aguardando ansiosamente pela boa notícia. Olha só a má notícia que a própria Bíblia revela para nós. Está escrito aqui, ó. Romanos 3:10. Olha o que está escrito aqui. Não, pois que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todas as pessoas, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Tá? A notícia aqui, ó, todos somos pecadores. Todos os seres humanos são pecadores segundo a Bíblia. E todos os seres humanos, tá dizendo aqui no finalzinho aqui que a gente vê, ó, não há um justo, nenhum sequer, ou seja, todos os seres humanos, não há ninguém justo entre nós. Por mais que às vezes uma pessoa fale assim, essa pessoa é muito boazinha, ela faz o bem, segundo a palavra de Deus, não existe ninguém que seja justo. Todos somos pecadores. Então essa é a má notícia. Olha só o que mais que diz a Bíblia. A gente tem aqui, talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, né? Que ele diz assim, ó. Olha o que ele diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui a gente tem a boa notícia. Olha a boa notícia. Deus amou o mundo, ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo provavelmente mais conhecido. Só que olha o que diz logo em sequência. Diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Beleza, não para condenar o mundo. Então Jesus não veio para condenar, tá certo. Só que olha só o que diz aqui em sequência. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Beleza, mas olha o que diz logo em seguida aqui no versículo 18. Quem nele crê, em Jesus, não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Ele não veio para condenar. Mas olha o que diz. Mas o que não crê, vou até colocar em outra cor aqui, mas o que não crê já está condenado. Ou seja, o mundo já está condenado. O mundo já está debaixo da maldição do pecado. Você já nasce condenado. Essa é a má notícia. Nós já somos pecadores. Então, para Deus, é isso aqui. Essa é a má notícia. Nós já nascemos condenados. Quem não crê em Jesus já está condenado. Por isso que Jesus não veio para condenar. Porque o ser humano já está condenado. Porque aí ele continua. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então não há salvação na terra para os seres humanos, a não ser no nome de Jesus. Só mais um versículo aqui rapidinho, ó, diz assim, o próprio Jesus dizendo em João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho de acesso ao Pai. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade. Tudo que ele diz é a verdade. Então, por mais que a gente às vezes pense e acredita, né, que existem diferentes religiões, o que importa é fazer o bem, a palavra de Deus ela nos diz o contrário, que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, e a salvação está aqui, ó. Todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é por meio de Jesus. Nós temos acesso a Deus como filhos por meio da vida de Jesus. Então agora nós podemos entrar aqui no livro, agora que a gente fez o contexto, essa é a boa notícia. O Messias chegou. O ungido de Deus chegou. Ele veio para nos salvar. E é nele, pela vida dele, pelo sacrifício, por aquilo que ele vai fazer, ali na obra que ele vai fazer na cruz, que ele vai morrer por nós, pelos nossos pecados, o justo pelos injustos.
é aí que nós temos a salvação. Essa é a boa notícia, a salvação chegou. Amém? Que alegria, né? Então vamos continuar. E aí ele diz assim: como está escrito na profecia de Isaías, do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do seu Senhor, endireitem as suas veredas. Então o que está dizendo aqui é que existia uma profecia, já existia uma profecia, de que viria o Messias, né? E já estava lá escrito no livro do profeta Isaías de que viria o Messias, né? E viria um mensageiro antes dele, tá? Então aqui ele está fazendo uma introdução, nós vamos ver no próximo vídeo, nos versículos em seguida, uma introdução a João Batista, tá? A João, vou até anotar aqui, João Batista. Isso aqui, esse João Batista é o mensageiro. João Batista é o mensageiro de Jesus. Nós vamos ver nos versículos em sequência, que esse João Batista, o mensageiro, ele vai preparar o caminho para as pessoas receberem Jesus. Então ele vai dizer, olha, eis que depois de mim vem alguém que eu não sou digno nem de desamarrar a correia das sandálias, né, e tudo mais. Então assim, ele estava anunciando o propósito de Deus na vida de João Batista era ele anunciar que estava chegando o Messias. Então ele estava preparando o povo de Israel para a chegada do Messias. E aqui fala que está escrito, né, na profecia de Isaías, como está escrito aqui. Isso aqui é uma referência a Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías, no capítulo 40, vai falar sobre isso, tá? Aqui a gente também tem uma outra referência, uma outra profecia que está ligada a Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Então, todas essas profecias estavam apontando para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus Cristo, do ungido, e que antes dele viria alguém preparar o caminho da nação, preparar o coração da nação de Israel para a chegada do Messias. Amém? Então, aqui a gente tem o início. O objetivo desse vídeo de hoje era que a gente fizesse mesmo uma introdução, só para a gente entender o contexto do livro, para a gente entender que tudo isso já estava planejado e que esse livro ele diz respeito a uma boa notícia, que é a chegada de um Salvador. Amém? Então fica assim. Se você gostou desse vídeo, né, compartilhe, né, com outra pessoa para que ela comece também a estudar junto com a gente aqui. E não deixe de se inscrever no canal se você gostou e que Deus te abençoe.